Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje estudaremos a segunda parte do parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099. Vamos então à leitura do dispositivo legal. Bom, então no vídeo anterior nós estudamos esse trecho aqui que eu destaquei para vocês agora, ok? Então hoje nós não vamos nem mesmo ler essas palavras aí. Nós vamos pular essa parte e começar de onde nós tínhamos terminado o vídeo anterior. Ou seja, nessa frase aqui, olha. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Então, notem que esse trecho em estudo, ele trata inicialmente de casos de violência doméstica que estão sob a alçada do GCRIM e é disciplinado, olha em vermelho, é disciplinado que o juiz pode determinar o afastamento do autor do fato do lar, do domicílio ou local de convivência com a vítima. Sendo que isso, olha aqui em azul, olha, isso aí é uma medida de cautela, ou seja, isso aí é uma medida cautelar diversa da prisão. Certo? Então vamos ao slide que eu separei para vocês. Bom, a primeira questão é essa, né? Atentem-se que nós estamos falando aqui de violência doméstica. Ora, mas professor, na aula do artigo 61, o senhor tinha dito que não se aplica a Lei 9.099 a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito da Lei Maria da Penha. É isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Nada mudou, perfeito, pessoal? Como eu coloquei aqui na letra A para vocês, olha, os casos da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, não estão aqui abrangidos, pois eles não são processados perante o GCRIM. A Lei Maria da Penha, ela traz no seu artigo 41 a disciplina de que aos crimes, e eu expliquei para vocês que as contravenções penais também, praticados contra a mulher no âmbito de violência doméstica e familiar disciplinado pela Lei 11.340. Esses crimes e essas contravenções, eles estão fora do GCRIM. Então, atenção, muita atenção, porque violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito da Lei Maria da Penha está fora da alçada do GCRIM. Casos, portanto, da Lei Maria da Penha não são julgados perante o Juizado Especial Criminal, tá certo? Então, guardem isso inicialmente. Falou em Lei Maria da Penha, afastou-se automaticamente o Juizado Especial Criminal. Legal. Mas olha o que eu coloquei aqui na letra B para vocês. Olha, esse dispositivo ele prevê uma medida cautelar diversa da prisão que pode ser aplicada aos casos de violência doméstica que são processados perante o GCRIM. Olha aqui, na letra A, eu constei para vocês os casos que não são processados perante o GCRIM. Agora, na letra B, eu estou dizendo para vocês que existem casos de violência doméstica que são processados perante o GCRIM. Ah, é? E qual caso, por exemplo? Olha, eu posso exemplificar aqui na letra D, olha. Imaginemos um crime de ameaça de um irmão contra outro. Então, aqui eu deixei um caso bem simples, né? Bem direto. Imagine dois irmãos, dois homens, e um ameaça o outro. Aí nós temos uma violência doméstica, no caso do exemplo praticada entre homens, e nesse caso aí nós temos a competência do GCRIM. Por quê? Porque não existe qualquer vedação à violência doméstica e familiar contra o homem ser processada perante o GCRIM e também porque o crime de ameaça ele é uma infração penal de menor potencial ofensivo. No caso, ele é um crime com pena máxima não superior a 2 anos. Perfeito? Então, existem sim casos de violência doméstica que são processados pelo GCRIM. Nós só precisamos nos atentar para o que eu coloquei na letra A para vocês, para que vocês não errem na prova. Violência doméstica e familiar no âmbito da Lei Maria da Penha não incide a Lei 9.099. Não é competência do GCRIM. Aqui, esse trecho aqui, esse dispositivo que nós estamos estudando, trata dos demais casos, os casos que não são da alçada da Lei Maria da Penha. Fechou? Ótimo.
Então, vamos lá. O que mais que eu constei aqui para vocês? Constei também que quando uma medida cautelar diversa da prisão é aplicada, concretiza-se o objetivo de não privar a liberdade do autor do fato. Lembrem-se, como sempre eu ressalvo para vocês, que os princípios do artigo 62 e os objetivos do artigo 62, eles estão espalhados pela Lei 9.099. Então, lá no artigo 62 eles são estabelecidos, mas o legislador, ao longo dos demais dispositivos legais, ele concretizou aqueles objetivos e aqueles princípios. No caso, nós temos um objetivo da Lei 9.099, que é a não aplicação de pena privativa de liberdade, que é concretizada através dessa medida aqui de cautela, que é uma medida cautelar diversa da prisão, tá certo? Por quê? Porque, olha, entenda o que está escrito aí, olha. Em caso de violência doméstica, o juiz pode determinar como medida de cautela, essa medida cautelar diversa da prisão, o que o juiz pode determinar? Pode determinar que o autor do fato se afaste do lar, que o autor do fato se afaste do domicílio, né? E que se afaste também de eventual local de convivência com a vítima. Olha só, preste atenção nisso aí. Que interessante. Então, ao invés do juiz prender o indivíduo preventivamente, por exemplo, ao invés de decretar a prisão preventiva dele, o juiz pode chegar e falar o seguinte: olha, eu vou aplicar uma medida cautelar que está prevista no parágrafo único do artigo 69 e vou fazer o seguinte: fulano de tal, você é o autor do fato, você cometeu aqui, olha, vamos pensar na letra D aqui que eu coloquei para vocês, esse exemplo. Fulano de tal, você ameaçou o seu irmão e para proteger o seu irmão e também evitar que você seja preso preventivamente, eu vou estabelecer como medida de cautela o seu afastamento do lar, então, ou do domicílio aqui, né? Então, você vai se afastar dali, evitando-se assim que você tenha novos contatos com o seu irmão e que novamente outra infração penal possa ser praticada. Então, note a importância dessa medida de cautela, porque ela evita a segregação, ela evita a prisão do autor do fato. Além disso, então, como eu ressaltei para vocês, afastamento do lar ou domicílio é mais fácil de compreender, né? Mas vamos pegar aqui um exemplo também de local de convivência com a vítima. Então, imaginemos, por exemplo, que o juiz determine como medida cautelar o afastamento do autor do fato para que ele não possa comparecer ao local de trabalho da vítima. Esse é um exemplo de local de convivência. Olha, você não pode comparecer ao local de trabalho da vítima, tá certo? Evitando-se assim novas infrações penais. Ou qualquer outro local em que autor do fato e vítima, porventura, convivam, evitando-se assim o comparecimento do autor do fato àquele local e apaziguando a situação, trazendo paz ao caso concreto sem a necessidade de uma prisão preventiva, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a explicação da parte final do parágrafo único. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.